Corra enquanto pode. Mike era jovem demais para essa merda, ele estava devastado e desesperado. E como se não bastasse, ele estava aterrorizado. Sua família e alguns outros de Tandena decidiram deixar o país temendo as consequências dessa merda da aliança. Seu pai tinha certeza de que haveria uma guerra e pessoas descartáveis como eles estariam no fronte. Sua família era de sobreviventes e refugiados de Savra, vivendo em condições muito precárias no norte do país e contando com sua própria subsistência e programas de assistência de Tandena para sobreviver. Algumas famílias no grupo eram como eles, mas outros eram tipos diferentes de pessoas. A maioria de Tandena, de fato, mas não todos. Gangster e mercenários, pessoas que estavam acostumadas a sobreviver por meio de formas escusas que agora estavam sendo recrutadas para o exército de Tandena. Eles estavam acostumados à liberdade, a estar fora dos padrões e a ideia de servir não era agradável. Boas notícias, temos pessoas fortes com armas. Más notícias, eles são assustadores. Eles lideravam o grupo e cobravam uma quantia considerável de dinheiro para cruzar as pessoas através do território oeste para Carissa, no sul. Eles estavam migrando aos poucos e lucrando com isso. Simples, se tivessem alguma ideia do que estavam fazendo. Uma coisa é estar acostumado à violência nas cidades, contra as pessoas. Mas era muito diferente sobreviver em uma vasta extensão de terra abandonada e sem recursos contendo os animais e humanos mais perigosos do planeta. Os sobreviventes da doença de Masman tinham diferentes tipos de mutações, mas uma coisa em comum, eram maníacos. O efeito do vírus no cérebro era devastador e se um sobrevivente fosse inofensivo, já estava em Tandena sendo estudado em um laboratório ou morrendo de infecções secundárias. A família de Mike tinha um pouco dos dois. Sua família durou 4 dias e meio na natureza selvagem de Savra e agora, Mike estava sozinho no mundo, assustado e se escondendo atrás de 2 mercenários. Eles queriam ajudá-lo ou protegê-lo? Não. Mas eles estavam protegendo essa garota, Lara, que estava cruzando o oeste sozinha e foi recebida pela mãe de Mike em seu pequeno grupo para comer e descansar. A família de Lara já estava em Carissa, esperando que ela continuasse seu caminho para seu novo lar. Seu pai era um conhecido traficante de drogas em Tandena e foi um dos primeiros a ser recrutado à força, então seus irmãos mais velhos, já no cenário do crime, fugiram com sua mãe, deixando Lara para trás em seu internato. Seu padrinho fez acontecer seu transporte com alguns de seus próprios homens para ter certeza de que ela estaria segura, já que Lara era indesejada pela família por ser filha da amante preferida de seu pai, não esposa legítima, e ainda sua filha favorita. E como Lara foi acolhida por sua família, ela agora estava protegendo Mike com sua vida. Mas ela tinha apenas 15 anos e isso significava a vida daqueles gangster. Eles estavam aterrorizados e Lara não conseguia parar de chorar, mesmo falando calmamente com todos os outros e parecendo equilibrada, e dando ordens quando sua ideia era mais estrategicamente eficaz do que o que os caras estavam fazendo. Eles estavam cercados por um bando de animais mutantes, hienas como eles podiam ver, e um homem já havia sido derrubado enquanto eles corriam. Ele atirou e o barulho atraiu mais animais para onde estavam. Então ele foi dilacerado muito rápido. O silêncio naquela terra era insuportável e se você ouvisse qualquer barulho, muito provavelmente havia um ataque animal. Mike sentiu uma mão em suas costas e pulou, felizmente longe do golpe que ele iria levar. Havia 2 homens e uma mulher atrás dele, todos mutantes. A mulher estava tentando tocá-lo enquanto um dos homens batia no ar em direção a eles com um galho. O último estava rindo e andando aleatoriamente. Lara agarrou a mulher pelos cabelos e a empurrou em direção às hienas. A mulher gritou chamando a atenção dos animais e sendo mordida pelo primeiro. O homem rindo começou a andar em sua direção, rindo cada vez mais alto e distraindo mais alguns animais, mas o que tinha um galho estava determinado a bater em Mike. Mike agarrou o galho e puxou, jogando longe na direção da hiena e o mutante correu para o galho, instigando a matilha, que o atacou de uma só vez. Os homens pegaram Lara, que agarrou a mão de Mike e correu para a entrada de uma estação de metrô abandonada, que estava fechada com barras de ferro. Eles escalaram e pularam para o outro lado, mas um dos animais que os perseguiam mordeu a perna de um deles, Jonas, e o puxou para baixo, mas ele se soltou e pulou atrás deles.
Eles desceram para os túneis e se sentaram para verificar a perna de Jonas. Donnie, seu parceiro, fez um curativo improvisado, e eles começaram a caminhar para a próxima estação pelos trilhos. Enquanto caminhavam, eles notaram um cheiro repugnante vindo dali, de morte e podridão, e através de alguma luz do dia que vazava das aberturas da calçada eles notaram que o chão estava coberto de excrementos e restos. Eles ouviram de longe alguém falando. Eles não conseguiam dizer se havia outro sobrevivente do grupo ou uma das variantes humanas, já que alguns deles ainda conseguem falar, então eles se apressaram para sair dali. Enquanto eles se aproximavam da luz no fim do túnel, a voz estava ficando mais alta e mais próxima. Eles viram a plataforma da próxima estação e, com a ajuda de Donnie e Mike, Jonas começou a andar mais rápido, e eles finalmente puderam identificar o eco que ouviram como apenas 2 palavras: sangue fresco. Isso é ruim, Donnie disse. Lara e Mike subiram na plataforma e seguraram as mãos de Jonas para puxá-lo, enquanto Donnie segurava seus joelhos para empurrá-lo para cima, e enquanto ele estava com o corpo esticado entre eles, uma silhueta escura surgiu da sombra e pulou sobre as costelas de Jonas, derrubando no chão e mordendo seu pescoço, mastigando, enquanto Jonas gorgolejava com seu próprio sangue. A coisa era um macaco, alto o suficiente para eles pensarem que era um gorila, mas seu rosto lembrava um humano, ou algo entre um chimpanzé e um homem. Donnie tentou pular a plataforma também, mas o macaco se virou para eles e continuou mastigando, então ele parou por um segundo. Depois, o macaco voltou para Jonas para pegar outra mordida de sua carne, dessa vez das bochechas, e Donnie se moveu, subindo na plataforma, enquanto Lara e Mike correram para as escadas para sair da estação. O macaco se virou para eles, e eles pararam novamente, parados em seus lugares. O macaco deixou o corpo de Jonas cair lentamente no chão e com uma cara estranha, mostrando os dentes como se fosse um sorriso, o animal abriu bem a boca e grunhiu um som como corra. Eles começaram a se mover novamente o mais rápido que podiam, mas Mike ouviu Donnie gritar quase imediatamente. Lara puxou Mike para a esquerda, para entrar em um buraco na parede e por um segundo confuso Mike hesitou, então Lara sussurrou: está bloqueado, apontando para a saída. Havia concreto como se um prédio tivesse desabado, fechando a passagem. A única maneira de não serem encurralados por aquele macaco assustador era por aquela parede quebrada. Lara conseguia passar facilmente, mas Mike quase não conseguia escapar, era muito apertado. Eles rastejaram para o outro lado e o macaco ficou preso na entrada. Ele tentou passar, mas ele era grande demais para atravessar. Mike e Lara deram as mãos e começaram a correr por um corredor escuro paralelo aos trilhos. Estava claro que o macaco estava correndo nos trilhos ao lado deles pelo barulho, provavelmente seguindo até que pudesse encontrar uma maneira de pegá-los. Eles viram um caminho aberto para a estação de onde vieram, mas no final do corredor a parede só tinha grades, pois o concreto havia se desfeito. Então, o macaco começou a correr mais rápido para contorná-los e pegá-los na saída. Mike parou e se virou gritando para Lara correr de volta, mas antes que pudessem se mover, uma mão masculina agarrou o braço de Lara e a puxou para um corredor lateral, que estava escondido pelas sombras. Eles correram pelo corredor em completa escuridão, Lara segurando as mãos do homem desconhecido e as de Mike, formando uma ponte. Eles podiam ouvir o macaco vindo de trás deles e Mike acreditou por um momento que seria seu fim. Mas no final do corredor, um pequeno grupo de soldados de Tandena estava esperando em frente a uma porta, coberta com aço improvisado em ambos os lados. Os soldados puxou em direção à entrada e eles correram para dentro, seguidos pelos soldados e seu salvador finalmente, fechando a porta reforçada exatamente quando o macaco se tornou visível no corredor. O que vocês, crianças, estão fazendo aqui, sozinhos? Disse o soldado. Olá, senhor herói, eu sou Lara, e este é Mike. O plano era basicamente não morrer, e não estávamos sozinhos até que todos morressem. Mike olhou para ela, ainda impressionado com o quão fria Lara podia ser às vezes, mas também surpreso que ela pudesse falar depois de toda a corrida. Ele sentiu que poderia desmaiar a qualquer momento. O senhor herói riu alto sem querer e se apresentou. Seu nome era Alex, e eles eram desertores de Tandena que estavam tentando resgatar o máximo de pessoas possível da travessia de Savra para se juntar a eles neste movimento de rebelião que estava ganhando poder no sul.
Eles estavam em um galpão, e os soldados estavam reabastecendo lá para continuar sua viagem, quando ouviram os gritos e foram para verificar, finalmente os resgatando. Inclusive, até hoje, sempre que Lara está se sentindo debochada e quer irritar Alex durante suas missões para os rebeldes, ela o chama de Senhor Herói.